Mas uma coisa que eu tenho muito firme no meu coração é que Jesus deu pastores para a igreja, mas Jesus nunca deu uma igreja para um pastor. Nada nosso, nada nosso. Igreja não é propriedade de ninguém. Igreja não é propriedade de nenhuma família. Igreja não é propriedade de nenhum homem. Por isso a gente está aqui para declarar: tudo é teu, Senhor. Essa frase marcou a despedida do pastor André Fernandes da Lagoinha em Alphaville. Ao lado da esposa, ele anunciou um novo tempo de ministério e passou o cajado para André Valadão e Cassiane. Mas por trás das homenagens e declarações emocionadas surgem perguntas inevitáveis. O que realmente significa essa transição? Há apenas continuidade ou também existe ruptura? E principalmente, qual o impacto disso para o futuro da igreja? Fica comigo até o final, porque você vai entender o que poucos tiveram coragem de dizer. E aí, de repente, sem voltar para empacotar as mudanças, a gente ouve de Deus um chamado para estabelecer raízes. E a gente não veio para uma igreja como essa. Era uma igreja saudável, era uma igreja linda, era uma igreja apaixonada. Mas a gente viu em 3 anos Deus transformar uma igreja num galpão, numa igreja que virou quase um bairro. A gente viu pessoas vindo de todos os lugares. A gente viu a Castelo parada, a gente viu um pedaço de asfalto se tornar um lago de batismo. A gente viu uma lei municipal ser alterada para que a igreja pudesse acessar um lugar que é muito mais do que um estádio, mas é uma posição. Era uma declaração que ninguém para a igreja de Jesus. Você pode declarar isso com autoridade? Diga: ninguém para a igreja de Jesus. A gente viu um galpão como esse alugado por 7 dias para uma conferência provisória de carnaval se tornar parte das nossas tendas. O Senhor estendeu e o profeta declarou aqui no primeiro Aviva: quebrem os muros, diz o Senhor, porque esse espaço agora também é de vocês. A gente viu um pregador aprender a ser operador de bobcat para derrubar muros e a gente abrir espaço à força, porque isso significa romper. Romper significa abrir espaço à força. Romper não é quando os nossos inimigos eles desistem e nos convidam a entrar. Romper é quando, a despeito dos nossos inimigos, a gente avança e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. A gente viu, irmão, nações se reunirem para ouvir Deus falar nesse púlpito. E agora chegou um tempo que pra gente é inusitado, é novo, é incerto como vai ser a partir de agora, mas não é incerto o que Deus fará a partir dessa entrega. Deus tem algo preparado para nós que olhos não viram, ouvidos não ouviram e não penetrou no coração do homem. Então eu estou aqui, irmão, de pé para honrar Jesus em primeiro lugar, porque se dependesse de mim, eu não viveria esse dia. Eu estou aqui para honrar minha esposa, porque se eu não estivesse aqui, ela não conseguiria estar aqui. Só a gente sabe como a nossa mão está tremendo e o nosso estômago está sentindo um vazio. Mas a gente está aqui porque todas as vezes que a gente obedeceu uma direção de Deus, a gente viu Deus fazer infinitamente mais do que tudo que a gente já tinha vivido até aqui. Então a gente está aqui para declarar a Lagoinha Alphaville que termina o nosso tempo como pastores sêniores dessa casa. A gente entrega o cajado. A gente entrega com honra uma igreja que a despeito de alguns levantes e calúnias, nunca viveu um escândalo. A gente entrega com uma liderança ilibada, com caráter limpo, com coração puro. Somos quase 5.000 voluntários formados nos últimos 3 anos. Somos, para a glória de Deus, a maior unidade do carisma na face da terra. Somos, para a glória de Deus, o campus que mais batizou vidas, numa denominação com quase 700 igrejas e em quase 30 países. Vivemos nos últimos 3 anos feitos inéditos. Os críticos vão dizer são só números, mas nós que somos igreja, a gente sabe, cada um desses números é uma vida, e cada uma dessas vidas é um destino, e cada um desses destinos pertencem ao Senhor Jesus. Ele comprou para o seu Pai com o seu sangue homens de todos os povos, de todas as línguas, de todas as tribos e de todas as nações. No último batismo eu batizei pessoas que vieram da Alemanha para se batizar. Eu batizei pessoas que vieram de Moçambique, da Angola para se batizar. E eu creio que agora o que Deus está fazendo é nos convidar para batizar as nações. Eu creio que Deus está nos chamando para tocar lugares que vão além de uma igreja. Deus está nos chamando para se dedicar a algo que faz parte da igreja de Jesus na face da terra.
Então a gente viveu muitas coisas até aqui. Eu quero celebrar cada um de vocês, de verdade. Cada líder de ministério, cada intercessor, cada investidor, cada pastor, cada voluntário. De verdade. Quero honrar Jesus pela vida de cada um de vocês. Vocês não tiveram talvez o pastor mais cuidadoso no 1 a 1, mas eu posso dizer que vocês tiveram um pastor que literalmente sangrou muitas vezes por dentro e nunca compartilhou no púlpito vitimismo, ou nunca se permitiu desanimar, porque eu sei que o púlpito, ele não é a expressão total da igreja, mas ele é uma expressão do coração de quem lidera ela. Vocês viram um líder que não se dobrou quando muitas coisas se levantaram, porque não é sobre uma família que lidera uma igreja, é sobre cada família representada a partir de um púlpito aqui. Então eu quero declarar em nome de Jesus que tudo que a gente fez dando o nosso melhor. Nesse último ano a gente não pôde estar no lounge tantas vezes como a gente esteve ao longo desses anos, mas só eu sei quantas ameaças a gente teve que lidar, quantas coisas aconteceram. Só eu sei quando a gente recebeu cartas com a minha cabeça e a de Kezinha recortada em papéis, quando a gente recebeu ameaças e a gente precisou se blindar. Então nunca foi porque a fama subiu a cabeça, sempre foi para zelar por aquilo que Deus nos deu de mais precioso, a nossa família. Porque de que vale, irmão, ganhar o mundo e perder a sua casa ou a sua alma? Então a gente está aqui para declarar que tudo que a gente pôde, a gente fez com o melhor que a gente pôde, da melhor forma que a gente pôde. E a gente está entregando a Jesus e aos nossos pastores uma igreja poderosa, gloriosa, grande, relevante, mas mais do que todas essas coisas, uma igreja que é apaixonada pela presença de Deus e que se move debaixo do temor do Senhor. Então é isso, a gente está entregando agora o cajado e a liderança da igreja. A gente continua honrando e amando Lagoinha, a gente continua amando e honrando essa igreja que foi o lugar que a gente viu o óleo ser derramado na nossa cabeça, foi o lugar que a gente passou de líderes de jovens a pastores de uma casa, foi o lugar que a gente apresentou os nossos 2 filhos, dos 3 que o Senhor nos deu, foi o lugar que a gente viu tantos milagres, foi o lugar que a gente pôde ser patrono em tantas formaturas de carisma, foi o lugar que a gente ficou por horas dentro de um lago batizando tantas vidas. Nesse lugar Deus fez tantas coisas. Então quero honrar Jesus pela vida de cada líder dessa igreja, por essa igreja. A gente continua honrando e amando Lagoinha. Mas uma coisa que eu tenho muito firme no meu coração é que Jesus deu pastores para a igreja, mas Jesus nunca deu uma igreja para um pastor. Nada é nosso, nada é nosso. Igreja não é propriedade de ninguém. Igreja não é propriedade de nenhuma família. Igreja não é propriedade de nenhum homem. Por isso a gente está aqui para declarar: tudo é teu, Senhor. Tudo é teu. E a palavra de Deus diz que quando Davi reúne o povo para oferecer ao Senhor ofertas para a construção de uma casa, ele reúne pedras preciosas, muito recurso, e quando ele olha para tudo aquilo, ele vai consagrar ao Senhor. A Bíblia diz que ele ficou profundamente constrangido, e ele diz: Senhor, quem sou eu? Ou quem é o meu povo para que possa te oferecer coisa alguma? Tudo é teu. Então a gente está ofertando a liderança da igreja, mas na verdade nem isso é nosso. O Senhor nos permitiu estar, o Senhor nos permitiu viver, o Senhor nos permitiu fazer, o Senhor nos permitiu participar daquilo que Ele fez na face da terra, em Alphaville, em São Paulo, Brasil. E a gente está agora declarando: Senhor, a gente está pronto para viver os próximos passos, e a gente quer ser derramado como um bom perfume aos teus pés. Seja feita a tua vontade, não a nossa. Entrega os teus caminhos ao Senhor, diz a palavra, confia nele, o mais Ele fará. Agora eu quero ouvir você. Essa frase do pastor André Fernandes foi apenas uma reflexão bonita sobre liderança, ou foi também um recado indireto para muitos que ainda tratam a igreja como propriedade particular? Você acredita que essa transição em Alphaville representa apenas continuidade, ou pode abrir espaço para algo completamente novo? Escreve aqui nos comentários a sua visão, porque esse canal não é feito só de vídeo, mas de gente que pensa, questiona e constrói junto uma fé mais consciente. E se você chegou até aqui, é porque faz parte dessa comunidade que não engole qualquer narrativa pronta. Então já deixa o seu like e se inscreve agora mesmo, porque aqui a gente mostra o que muitos não têm coragem de dizer, e você não pode ficar de fora.
Você sabia que milhares de pessoas estão começando a ganhar dinheiro de casa usando apenas o celular, começando do zero? Existe um treinamento completo, feito especialmente para iniciantes, que ensina o passo a passo para você criar uma nova fonte de renda online, mesmo sem nenhuma experiência anterior. Ele já ajudou pessoas comuns a conquistarem liberdade financeira trabalhando de onde quiserem. E o melhor, se em 30 dias você não conseguir gerar uma nova renda com o que aprendeu, eles devolvem todo o seu dinheiro e ainda te pagam R$100 via Pix. Ou seja, você não tem nada a perder. Se você quer entender como funciona e dar o primeiro passo ainda hoje, é só clicar no link fixado no primeiro comentário. Você pode continuar só assistindo, ou pode transformar seu celular em uma ferramenta de renda. A escolha é sua.